Gatinhos e gatas, Sandril Sandroca. Ao morrer, dúvida de aluno, hein, que é importante. Enem. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3x2 que contém uma área de extração de ouro, que beleza, delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Tá ali, ó, aquela parte rachurada. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então pegaram esse cara, como ele é um quarto de círculo ali, tem 90 graus, naquele vérticezinho ali, ó, inferior esquerdo, e foi dividido em 3 partes de 30 graus, tá? Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem de área de terreno que coube ao João corresponde a, e ele falou para considerar a raiz 3 sobre 3 igual a 0,58. Vamos lá então? Gurizada, a porcentagem de algo em relação a algo é uma comparação, só que em relação à divisão do inteiro em 100 partes. Então vamos lá. Se eu disse que eu comi 2/3 do pão, o que vocês entendem de um pão, tá? Um pão dividido em 3, eu comi 2 partes. Mas se eu dividir esse cara, isso aqui dá aproximadamente 0,66, tá? Que eu chamo de 6 barra, que é 0,66666. Aproximadamente não, exatamente, tá? Se eu botar a barra, exatamente. E se eu pegar esse cara agora e multiplicar por 100 em cima e embaixo, porque quando não tem ninguém é 1, isso fica 66,666666666. O que quer dizer? Aqui está uma relação, um quociente, ou seja, eu estou comparando quantas partes eu pego de um inteiro cortado em tantas partes, representada pelo denominador. Isso é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Em outras palavras, aqui eu comi 2 partes de um pão cortado em 3. Aqui eu peguei 2 partes de um inteiro cortado em 3. Aqui eu estou falando sobre 2 partes de um inteiro cortado em 3. Que é exatamente a mesma coisa que 66,6666 partes de um inteiro cortado em 100. Então, se eu pegar o pão e cortar em 100 partes, é a mesma coisa que comer 66,6666 partes, tá? Do que comer 2 de 3. É só a representação que muda, mas é a mesma coisa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo porcentagem de algo em relação a algo, basta tu pegar e fazer o quociente dos dois. Nesse caso, ele quer saber a porcentagem, tá? Eu vou chamar de P, do terreno do João, que eu vou chamar de J, sobre o total. Cara, o total do terreno é um retângulo de 2/3, é 2 vezes 3, que é 6. Então, essa divisão vai me dar a porcentagem. Depois eu vou ajeitar de maneira a aparecer o denominador 100, tudo bem? Vamos atrás do terreno do João, então. Pessoal, o terreno do João é um triângulo, tá? Triângulo, a área, base vezes a altura dividido por 2. É uma das maneiras de fazer. Se eu considerar o triângulo assim, ó, é base vezes a altura, porque aqui tem 90 graus, tá? Então, basta saber esse cateto. Como eu sei esse ângulo aqui, ó, que é 30, porque é 3 partes de 30 graus, eu vou fazer tangente de 30. Tangente de 30, nada mais é, tem uma sombra estranha aqui. Tá, depois a gente vê se arruma aqui. Ó, tangente de 30, nada mais é do que cateto oposto, que eu vou chamar de x, é esse pedacinho daqui até aqui, tá? Sobre 2, beleza? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 2. Daí agora, vamos lá. Esse raiz de 3 sobre 3, ele falou para usar 0,58, tá? Então, 0,58 vezes 2 é o teu x, tá? Isso vai dar 1,16 igual a x. Ele pediu para usar com vírgula, eu não gosto, mas vamos ver o que dá, tá bom? Esse é teu x. Qual é a área da superfície do João aqui, ó? Vou fazer também no cantinho, tá? Eu chamei de J, né? A área do J é o que? Base, que é 2, vezes a altura, que é esse x, que é 1,16 dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Corta, corta. A área do João é o próprio 1,16. Então, olha só. Vai ficar 1,16 sextos. Como que eu faço isso, professor? Posso dividir, multiplicar por 100 embaixo, né? Ou dividir direto. Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 1,6 vezes 600. Para ter uma fração onde eu não tenha decimal, né? E agora eu vou fazer a divisão desses caras, tá? Vai ficar 1,16 dividido por 600, beleza? Lembrando que eu vou ter que, no final, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, se eu já quiser manter o 100 embaixo, olha a manha, tá? Isso é a mesma coisa que 116 vezes 6 vezes 100, tá? É a mesma coisa.
E eu mantenho esse 100 no denominador. Então, se eu dividir direto aqui, ó, já dá em porcentagem direto. Talvez isso poupe tempo, tá? Vou fazer assim, olha só. 116 dividido por 6, 11 dá uma vez. 1 vezes 6, 6, sobra 5. Baixo o 6. Dá 9, 9 vezes 6, dá 54. Sobra 2, alguma coisinha. Fechou? Então, o que eu tenho aqui, ó? Esse cara vai dar 19, alguma coisinha vezes 1 cento, tá? Isso dá 19, alguma coisinha por cento. Isso é a mesma coisa que isso aqui, tudo bem? Tá? Porque ele pediu aproximadamente, então é a letra E de Eu Sou Bonito. Pode crer então? Um beijo do gordo, Ori!